Bom dia, meu terceiro ano! Meus amores, agora nós voltamos com as nossas aulinhas de segunda avaliação, certo? Para dar continuidade aos nossos conteúdos. Agora, nesse momento desse conteúdo de segunda avaliação, nós vamos ver historinhas em quadrinhos, que é um conteúdo que vocês já estão acostumados a lidar, que já tem o contato, por exemplo, com as suas leituras, né? As leituras que você tem contato tanto na escola quanto até em casa com o papai e com a mamãe. Então, nós vamos saber identificar algumas das suas características do gênero, por exemplo, como ele se apresenta, qual é a diferença entre uma historinha em quadrinho e uma tirinha. Mais ainda, o que seria uma linguagem verbal e não verbal, o conhecimento dos balões, certo? Que é como cada balão ele vai se adequar a cada contexto de fala, o que ele quer passar para você. Tudo bem? Então vamos conhecer um pouquinho sobre o que é esse assunto para que a gente possa aprofundar nosso conhecimento. Bora lá, turminha? Então chegou a hora da gente falar de historinhas em quadrinhos. Gênero esse que eu situei no vídeo anterior, né? Falando um pouquinho sobre essa estrutura. E agora nós vamos aprofundarmos um pouco. Meus amores, eu coloquei um slide aqui com um resumo sobre o que seria esse gênero. Então eu vou ler para vocês. As histórias em quadrinhos são um gênero narrativo em que geralmente não há um narrador. A narração é feita por meio de sequência de quadrinhos. O que ele quer dizer com isso? Que não é aquela história em que você pega de um livro, lê em texto o quê? Corrido, né? Não, ele é feito por meio dessa estrutura de imagens, balões de fala, em que vai vir falando sobre algum assunto. Então vamos lá. As expressões dos personagens e as falas atribuídas ajudam-nos a perceber os sentimentos dos mesmos. A HQS, que é a abreviação de historinhas em quadrinhos, tá bom? Quarto ano, é constituída de texto verbal e não verbal, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais lá pra frente. Ou seja, é um texto produzido por meio de imagens e texto escrito. Além disso, outros recursos visuais, como o uso de palavras em negrito, letras maiúsculas, cores, símbolos e etc. Também podem ser usados para representar a fala. Os balões de fala têm diferentes formatos para expressar contexto. É dito pelo personagem. Eles podem representar uma fala normal, um grito, um cochicho, um pensamento, certo? Então ele tem aí, meus amores, vocês percebam que ele tem aí uma estrutura diferenciada, tá? Então nós temos texto verbal e não verbal, que nós vamos falar mais pra frente. Alguns exemplos sobre os formatos de balões, que eu também separei aí um slide bem legal para que você possa entender. Os textos que vai estar expresso nos balões não vão ser tão extensos. Por quê? Porque existe uma sequência de quadrinhos em que nessa leitura, quando você terminar, você consiga compreender o que ele está realmente querendo expressar, tá? Que também não deixa de ter a nossa interpretação. Tudo bem? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esses balões. Aí entra o assunto sobre os balões de fala. Então, qualquer quadrinho que vocês forem ter contato, vocês vão perceber que a comunicação entre os personagens se dá a partir desses balões de fala. Então, nós temos inúmeros. Nós temos os balões de cochicho, de grito, de pensamento, né? Sobre a questão de um frio, um sussurro, um pensamento, uma expressão de medo, uma fala eletrônica, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, aqui no slide de vocês, eu coloquei o seguinte. Estes servem para colocar a voz, as ideias ou o pensamento dos personagens. Elas indicam quem está falando pelo seu formato. Existem balões de fala, desses que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, algumas extremidades que vai ser bem claro pra gente, até pela questão do contexto de comunicação. Por exemplo, se você vai conseguir perceber quando um personagem falar e a expressão das palavras estiverem em negrito,
ou tiverem em um formato maiúsculo, você vai perceber que esse personagem tá um pouquinho o quê? Mais alterado, aborrecido, ele tá chateado. Então, pelo contexto e pela questão da interpretação que vocês têm, vai ser possível você entender que aquele formato de balão faz referência ao estado emocional de como esse personagem está se comunicando, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, sem especificar quais são, para que você possa já começar a se familiarizar com essas imagens quando você pegar aí seus gibis, quando você tiver contato aí em decorrência desse gênero textual, historinhas em quadrinhos, conhecidos também como HQS, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Começar a especificar quais seriam esses balões nesse contexto aí da comunicação dos personagens nas historinhas em quadrinhos, tá? Perfeito. Então, agora vem os modelos de balões. Ai, tia, essa imagem ficou um pouco séria. É só mesmo para que você possa perceber o formato, para que você não se confunda muito com as imagens, tá bom? Depois a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que faz bem parte do dia a dia de vocês. Então, olha só, nesse primeiro balão, fala o seguinte: a parte externa do balão obedece às normas de expressão. Veja abaixo as mais comuns. Então, tem a fala comum. Quando essa fala é comum, normal, natural, ele tem aí o quê? O desenho liso, né? Somente a indicação de quem é o personagem, para quem é, no caso, que está fazendo referência a quem está se comunicando no momento. Então, o outro vai falar sobre o pensamento, que é tipo uma nuvenzinha, não é? Que é uma que a gente também já conhece, já tem aí o contato quando vai fazer os nossos desenhos, as nossas produções. Quando essa comunicação for um sussurro, algo que você, enquanto estiver criando, quer que faça algo como se fosse baixinho, um segredinho, eu faço ele pontilhado, tá bom? Uma linha pontilhada e ponta. Essa ponta sempre vai ter. Ou ela vai ser lisa, ou ela vai ser em forma de bolinha, ou ela vai ser um pouco espetadinha, mas eu sempre preciso aí referenciar de quem é essa minha fala, tá? Aí nós temos aí expressões de medo, linha ali meio onduladinha, né? Com uma ponta direcional igual, ou seja, vai ser sempre na mesma estrutura. Se meu balão for lisa, minha pontinha tem que ser o quê? Lisa. Se for uma imagem aí do balão meia tipo estilo nuvem, o meu pensamento precisa ser uma bolinha estilo nuvem também, tá certo? Uma fala eletrônica, uma linha simples e ponta direcional em forma de raios. Aqui, meu amor, ele vai de fato deixar claro que ele quer chamar muita atenção mesmo, tá bom? Vamos lá. Temos o grito, linhas espalhadas em formas de explosão e ponta igual, como eu já falei anteriormente. Esse grito aí, ele precisa de fato ter essas pontinhas espetadas, porque ele está falando de uma posição mais alta. É como se essa pessoa estivesse desconfortável com algo, muito, muito chateada. Então aí eu preciso chamar a atenção para essa fala, colocando essas pontinhas aí espetadinhas, tá? E provavelmente as letras nesse contexto vão ser grandes para poder chamar a atenção. E temos o nosso último balãozinho aí, que é sobre frio. Por exemplo, um personagem que está com frio. Se você vai fazer sua produção e dentro dessa sua produção existe algum personagem seu que está aí com frio, eu vou fazer um balãozinho mais escorrido, né, de pontinha igual, como eu falei anteriormente, para expressar frieza ao falar. Tia, eu posso utilizar o mesmo balão para dizer que o meu personagem está com frio e o mesmo balão para expressar que ele não está muito interessado na conversa, ou que não é muito legal, ou que ele realmente não está a fim de conversar e por isso não mostra interesse na conversa. Posso colocar o mesmo balão? Pode. Claro que você pode. Aí nesse contexto, nesse gênero textual, é importantíssimo que você seja o quê? Muito criativo. Porém, essa sua produção, ela precisa casar, ou seja, ela precisa combinar com o que você realmente quer falar, quer expressar do seu personagem,
tá bom? Então vamos agora falar de linguagem verbal e não verbal. Eita, assunto legal, né não? Linguagem verbal e não verbal é muito legal de falar. Olha a imagem que eu coloquei para vocês. Quem de vocês já teve contato aí com esse tipo de aplicativo WhatsApp? Ah, meu Deus, todo mundo, né, aluno? Essas carinhas lindas aí, bonitinhas, de chateado, de triste, de aborrecido, de assustado, de contente, sem graça, apaixonado, todas elas passam pra gente uma informação. E quando eu olho todas essas imagens, eu estou falando, de uma linguagem não verbal. Tia, não entendi. Quando eu falo linguagem verbal, eu estou falando de uma linguagem verbalizada. Por que uma linguagem verbalizada? É aquela que você se comunica, meu amor. É aquela que você se expressa, que você fala. Tudo bem? E a linguagem não verbal é aquela a partir do quê? A partir de imagens. Tipo quando você sai com o papai e com a mamãe, você já não se deparou com a questão dos sinais de trânsito? Não está lá dizendo pare, escrito pare na imagem, né? Você tem o quê? Se for a questão do sinal de trânsito, você tem a bolinha vermelha que te passa a informação que você precisa parar. E a verdinha para que você possa seguir o seu caminho. E você já sabe o contexto disso. E isso é uma linguagem o quê? Não verbal. A partir do momento que você se depara com o letreiro em qual ele põe a mãozinha, põe uma tarjinha e diga pare, eu tenho aí o quê? Uma linguagem verbal e não verbal. Porque eu tenho a imagem e tenho a informação. Eu tenho a frase, eu tenho a palavra. Então, olha só. Linguagem verbal e não verbal é aquela que expressa por meio de palavras escritas ou faladas e se utiliza de signos visuais para ser efetivada, ou seja, para que você compreenda. Por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito ou qualquer que seja a referência de uma imagem para passar uma informação para você, tá bom? Dentro desse contexto, nós temos o que chamamos de onomatopeia. Essa palavrinha aí, meu bem, por mais que ela pareça um pouco difícil, vamos lá. Onomatopeia. É super bacana, você vai ter muito contato com ela quando for para o Fundamental 2 também, porque ela vai ensinar você sobre a questão literária e não literária, que a gente vai ver lá um pouco mais para frente, tá? Guarda aí essa informaçãozinha. E o que é a onomatopeia? É uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra especial para representar um som específico. Opa! Por exemplo, o som de uma abelha. Zzz, tá? Ou um som de um cachorro, que eu não vou falar, né, aluno? Porque eu não sei fazer essas coisas, eu sei que você arrasa. E quando você for escutar essa parte da sua aula, você já treina aí para poder ensinar a titia. Ou gatinho, esse gatinho eu acho mais fácil, que é o miau, miau, né? Qualquer que seja aí os ruídos, eu posso falar que é o quê? Uma onomatopeia. Porque ela realmente, de fato, vai representar um som que nós chamamos de um som específico. Seja de um abrir de uma porta, seja uma questão de um animal, tudo bem? Ou, por exemplo, até um barulho de um ruído de bater na porta de alguém, toque, toque, tá bom? Isso aí você pode dizer que é uma onomatopeia. Já chega com o papai, com a titia, com a mamãe, e diz assim, você sabe o que é uma onomatopeia, pai, mãe? E dá essa aula aí, aluno, arrasa, tá bom? Então, meu amor, é isso. No próximo slide, só vai aparecer já sobre a questão das nossas atividades, e eu quero que você preste muita atenção. Não entendeu? Ficou alguma dúvida? Reveja o vídeo de novo, fique com o seu material e lá tá a identificação das páginas para que você possa realmente ver se conseguiu entender. E a gente se encontra na plataforma, tá bom? Beijo grande, meu amor, até a próxima aula! A sua aula continua no próximo vídeo.